Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre individualidade. Um assunto tão importante, né? Porque muitas vezes a gente se compara com o outro, a gente se compara com quem tá na academia treinando e a gente não tem o mesmo corpo que aquela pessoa. A gente se compara principalmente com uma pessoa que come de tudo e não sente nada. Ou os exames estão todos maravilhosos e uma pessoa não se cuida. E é isso que eu quero falar com vocês, porque nosso corpo, pessoal, cada corpo, né, tem um tipo de copinho. E o meu copinho é diferente do seu, que é diferente da fulana, que é diferente da ciclana. Então, assim, cada um tem uma quantidade, um tamanho e um tipo de copo. Tem gente que tem copo furado, tem gente que tem copo rasinho, tem gente que tem um copo mais largo. O que eu quero dizer com isso? Esse copinho, ele vai se enchendo ao longo da vida, tá, gente? Vai se enchendo de coisas boas e de coisas ruins. Quando se enche de coisas boas e transborda, ótimo, perfeito, maravilhoso. Você é uma pessoa que transborda coisas boas. Mas, quando a gente enche esse copinho de coisas ruins, tipo o glúten, o açúcar refinado, os laticínios, os corantes, os adoçantes artificiais, tudo que é alimento que é preparado, manipulado, enriquecido com conservantes, enfim, tudo que o nosso corpo não produz, tudo que Deus não nos deu na natureza, a gente vai enchendo esse copinho. A partir do momento que ele tá sequinho, nada prejudica o nosso corpo. Ele vai enchendo, enchendo, enchendo. Se ele tá aqui na metade, também a gente não tá sentindo nada, porque tá dando conta, porque o meio externo do nosso corpo não tá sentindo. A partir do momento em que esse copinho transborda, é que vai gerar sintomas mais fortes no nosso corpo, porque o meio externo sentiu os efeitos negativos do que estava aqui dentro. E aqui, gente, é que mora a saúde e a doença. Lembrem disso que eu vou falar. A diferença entre o antídoto e o veneno é a dose, porque as nossas glândulas produtoras de hormônios, elas precisam de nutrientes, elas precisam de vitaminas. É o que faz com que elas sobrevivam. Elas precisam de ferro, elas precisam de ferritina, elas precisam de complexo B, elas precisam de vitamina D, de zinco, de selênio. Gente, é muita coisa. Então, o paciente que está pobre nisso é um paciente em que as glândulas não conseguem produzir níveis adequados de hormônios. E aí é o que eu falo muito também aqui. Nem toda alteração hormonal é tratada com hormônio. A gente tem que tratar as causas daquelas alterações hormonais antes mesmo de pensar em tratar o hormônio em si, né? A gente fala muito do equilíbrio, da otimização, mas nem sempre para equilibrar e para otimizar o hormônio a gente vai precisar de hormônio. A gente pode precisar de vitaminas feitas endovenosas, intramusculares, via oral. A gente pode precisar de uma limpeza antes de tudo, de uma limpeza do fígado, de uma limpeza do intestino. A gente pode precisar de uma limpeza mental também. A intoxicação mental também intoxica o corpo. Aqui é que mora o equilíbrio. Aqui é o que eu sempre falo para os meus pacientes. A gente não precisa viver numa bolha, se isolando do mundo, mas a gente precisa ter o equilíbrio. Por quê? O nosso copinho, gente, ele tem um poder de detoxificar. Todos os copinhos têm um furinho pequenininho aqui. Ou seja, que furinho é esse? É o nosso fígado. É o nosso fígado puxando a detoxificação, puxando o que não presta e limpando o nosso organismo. Mas quando a demanda, a entrada é muito maior do que a saída, aquele furinho pequenininho no copo que é capaz de limpar o copo, ele não dá conta. E por isso que estoura. E é o que eu sempre falo, o problema aqui não é a exceção, o problema aqui é a regra. É todo dia você tá enchendo o copinho e não dando tempo do copinho se esvaziar. Como que a gente não dá tempo? O que tapa esse buraquinho e dificulta essa limpeza? A gordura no fígado, a utilização de muitos medicamentos que são metabolizados no fígado, tá? A gente dificultam esse processo. A intoxicação por xenobióticos, por metais pesados, coisas que não nos fazem bem, que opõem os nossos receptores, que dificultam a detoxificação hepática. Imagina o fígado como um aspirador de pó. Ele precisa dar conta da sujeira que tá na nossa casa, né? Se o nosso aspirador de pó está entupido, ele não consegue limpar o resto da sujeira, a sujeira que ficou na nossa casa. Então a nossa casa vai ficando suja. Pensem no fígado como um aspirador de pó. A gente tem que estar sempre limpando o aspirador de pó para poder o aspirador de pó conseguir limpar a casa. Então é isso mesmo, a gente tem que estar sempre promovendo a limpeza do nosso fígado e de todos os órgãos para poder dar conta da limpeza do nosso corpo. Não é complexo, é simples. Como que a gente faz isso? Cuidando da imunidade é o primeiro passo, porque à medida que a gente cuida da imunidade, a gente deixa o nosso corpo forte, a gente não vai precisar utilizar medicamentos quando a gente ficar doente, que já é um grande fator diferencial aí no fígado, né, na saúde. Procurar alimentos o mais natural possível, os que tem menos agrotóxicos, né? Enfim, hoje o alimento ele é muito contaminado, né? Por que a gente encontra tantas pessoas com deficiências nutricionais, pessoal? O nosso solo tá pobre de nutrientes, tá pobre de minerais, o alimento cresce pobre, o alimento crescendo pobre é um alimento com baixa imunidade. O alimento com baixa imunidade precisa de agrotóxico para não ser
ser intoxicado ou infestado por outros micro-organismos patogênicos. E a gente está ingerindo alimentos pobres, porque nasce pobre do solo, e ainda enriquecido com o que não presta, que são os agrotóxicos, para poder eles sobreviverem. É tipo a gente come um alimento pobre, a gente está pobre de nutrição, a gente está com imunidade baixa e a gente precisa de medicamento para tratar a doença. É igual, gente, não tem diferença. E aí, até falando um pouquinho sobre o nosso copinho, né? A partir dos 40 anos, gente, a gente começa a diminuir a nossa produção natural de enzimas digestivas. Teoricamente, era uma fase da vida em que a gente precisaria diminuir a ingestão de comida, já que a gente está diminuindo naturalmente a nossa produção de enzima digestiva, então a gente vai ter menos enzimas capazes de digerir o alimento. Mas o que a gente geralmente faz nesse período da vida? A gente come mais. As demandas aumentam, os estresses aumentam, a ansiedade aumenta, a gente come mais. Principalmente nós mulheres. Nesse período a gente tem, em contrapartida, a queda de alguns níveis hormonais, já que são decorrentes da idade. Então a gente diminui a produção de hormônio, a gente diminui a produção de enzima digestiva e a gente aumenta o sedentarismo e a gente aumenta a ingestão de comida pela ansiedade. Imagina aí a bagunça que fica, né? A gente dificulta todo o processo digestório e a gente diminui o metabolismo, aumentando o quê? A gordura corporal. Aumentando também o sedentarismo. Então é uma fase da mulher em que a gente acumula muita gordura e que se a gente não se cuidar, a gente vai ter muita doença, desde a mente ao corpo, a parte intestinal, a doenças autoimunes, exatamente por isso, porque a gente aumentou a ingestão de comida, só que tem pouca enzima digestiva para digerir e automaticamente a gente tem pouco. Pensaram aí? Essa é a nossa situação, gente. Esse é o nosso mundo atual. Então, o se cuidar, o escutar o que um profissional eficaz, um profissional que trabalha naquilo tem para te falar, pode ser uma mudança de chave, né? Pode ser algo que você diga assim, realmente isso acontece comigo e eu preciso mudar e eu preciso melhorar. Isso faz com que melhore a sua relação em casa, com seus filhos, com seu marido, no seu trabalho e com você mesmo, tá? Essa é a medicina preventiva, essa é a medicina do corpo inteiro. Conseguem ver que eu passei pelo corpo humano rapidinho aqui, mas até para fechar esse assunto, vou puxar um pouquinho agora para a época das cavernas, tá? Na época das cavernas, a expectativa de vida do homem era em torno de 30 a 35 anos. Vocês sabem por quê? Porque na época das cavernas o homem caçava, né? Ele ia pra luta com o animal. Então, geralmente, o homem morria na caça ou morria de ferimentos decorrentes das lutas que ele tinha com os animais. Mas, teoricamente, naquela época, o homem era muito mais ativo, porque ele fazia exercício físico o tempo inteiro. Aquilo era a vida dele. A partir do momento em que a gente foi evoluindo, nós fomos nos modernizando, o que aconteceu? O homem ficou mais sedentário. O fato de ter deixado o homem mais sedentário, o homem não necessitava mais ir à caça, fez com que aumentasse a expectativa de vida. É isso mesmo, gente. O sedentarismo aumentou a expectativa de vida. Então tá aqui o motivo. O homem das cavernas era um homem ativo porque ele precisava caçar. Então ele ia atrás do animal, ele caçava, ele lutava. Mas ele morria mais cedo em decorrência dessas caças, né, dos ferimentos. A partir do momento que entrou a agricultura, que ele não precisou mais caçar, ele ficou mais sedentário. O fato dele ficar mais sedentário fez com que ele morresse menos em decorrência da luta, da caça e dos ferimentos. Porém, tornou ele mais sedentário. Ele ficou menos ativo fisicamente. E essa diminuição na atividade física, aumento no sedentarismo, fez com que aumentassem também as doenças crônicas decorrentes da idade pelo sedentarismo, tá, gente? Então, pensem comigo. A gente precisa se movimentar, a gente precisa mexer o corpo para evitar as doenças decorrentes do sedentarismo, que são exatamente as doenças crônicas. Então, gente, essa medicina me fascina porque uma coisa está ligada à outra. É a medicina do corpo inteiro, a medicina preventiva, integrativa, funcional. Não tem como a gente separar.